O presidente Lula acaba de soltar uma piada muito engraçada. Em reportagem no jornal Poder 360, a questão de horas atrás, aparece: Lula diz ter ganhado apoio de 10% do mercado financeiro. O presidente afirma que o setor era 100% contra ele nas eleições de 2022. Pesquisa Quest mostrou que 90% dos agentes avaliam o governo de forma negativa. O presidente Lula disse nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, que a avaliação negativa de agentes financeiros sobre o seu governo revela, na verdade, que 10% do setor passou a apoiá-lo, já que 22% durante as eleições presidenciais, já que em 2022, durante as eleições presidenciais, 100% do mercado financeiro era contra ele. Ele disse, entre aspas, aliás, ontem saiu uma pesquisa que 90% do mercado daqueles que compõem a Faria Lima são contra o meu governo. Eu já ganhei 10%, porque nas eleições eles eram 100% contra. Então, já cresci. Esse tipo de gente que faz esse tipo de comentário, que pensa dessa forma, que acredita nisso que está sendo falado, é que está gerindo o Brasil, esse país gigantesco de mais de 200 milhões de pessoas. Esse país que tem estados do tamanho e maior que alguns países. É essa pessoa que distorce esse tipo de coisa. A pesquisa Quest divulgou na quarta-feira. A pesquisa Quest divulgada na quarta-feira indicou que o governo petista é avaliado de forma negativa por 90% dos agentes do mercado financeiro. O percentual é o mesmo registrado em março de 2023, o maior até então, e 26 pontos percentuais superior ao último de levantamento, em março desse ano. Em contrapartida, o ministro da Fazenda, Haddad, é avaliado de forma positiva por 41%. Volta num vídeo, eu não sei se é o vídeo passado ou 2 vídeos antes, eu vou deixar no final do vídeo um card que eu falei exatamente isso. O que na minha visão está sendo construída para o Lula sair como errado e o Haddad sair como sendo alguém, um coitado, alguém que queria fazer um bom trabalho, um trabalho certo, alguém sério, que sabe o que fazer, mas que está sendo amarrado pelo Lula. Eu acabei de falar isso num vídeo. Vou continuar aqui. Foram entrevistados 105 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão do mercado financeiro em fundos de investimentos com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, de 29 de novembro a 3 de dezembro. A margem de erro não foi divulgada. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos. A pesquisa foi feita dias depois de Haddad ter apresentado em pronunciamento no rádio e na televisão o pacote de revisão dos gastos públicos. Aquele pacote que eu acabei de fazer um vídeo também falando. A expectativa é que o conjunto de medidas traga um alívio de 70 bilhões aos cofres públicos. Eles já colocaram 35 bi por ano, sendo que até agora eles não cumpriram nada de bom que eles falaram que iam fazer. Vou respeitar o teto de gasto, não respeitou. Não vou gastar mais do que arrecada, gasta mais do que arrecada. Então isso aqui é mais uma promessa. Já não é o ideal, e mesmo assim não acho que vá ser atendido. Mas cálculos do Tesouro de outros setores apontam que a economia pode ser menor, é o que eu acabei de falar. O pacote foi recebido com frustração pelo mercado financeiro, que esperava medidas mais duras. Nessa quinta-feira, Lula afirmou que, ao final do seu terceiro mandato, em 2026, entregará o Brasil com uma situação econômica favorável. Mentira! Mas disse que o mercado financeiro continuará reclamando. O Lula está sendo extremamente irresponsável com os gastos públicos. E qualquer pessoa que faça o que ele está fazendo no governo ou na sua própria casa vai estar sendo extremamente
irresponsável com os gastos daquela instituição a qual rege. Na época do Lula, lá nos 2 primeiros mandatos, o mundo todo estava crescendo muito. A China, que compra muito ferro, muitos grãos, muito commodity do Brasil, o que o Brasil é bom de produzir, commodity, naturalmente ele é muito bom de produzir commodity, o mundo todo estava pedindo muita commodity, comprando muito, soltando muito dinheiro no Brasil, pagando muito imposto aqui dentro para poder ser vendido. Então sobrava dinheiro. Por mais que ele gastasse, no outro ano tinha mais dinheiro. Gastava errado. Foda-se, ter mais dinheiro. Então ele se acostumou. Na cabeça dele é assim que as coisas funcionam. Mas agora a gente está no mundo real. O mundo está um pouco mais estabilizado. Não está todo mundo crescendo violentamente. Sendo que na época, todo mundo crescendo violentamente, o Brasil não acompanhou. Claro que o Brasil cresceu, porque o mundo comprava muito do Brasil. Mas ele não acompanhou. Não chegou a crescer nem a metade que outros países. Por causa desse tipo de gasto, por causa desse tipo de política. E agora, no terceiro mandato do Lula, alguns gestores grandes foram entusiastas da campanha dele. Alguns gestores grandes defenderam, alguns investidores grandes também defenderam. E o Lula falava o que ia fazer, que eram essas besteiras, e mesmo assim, essas pessoas, esse grupo, deu apoio para ele. Talvez por nojinho do outro candidato, porque fala muita besteira, porque fala grosso. E talvez com o pensamento de que lá na época as coisas estavam andando bem. Pô, ele fazia besteira, mas a coisa andava bem. Mas e agora? Agora que não tem um mundo demandando tanta coisa, agora que os grãos estão caindo, agora que a China está tendo problema está tendo crise financeira, crise imobiliária na China. E aí? Agora a gente precisa de um gestor de verdade. Aí vai lá e coloca o Lula. E no início ainda teve lua de mel com o Lula. Deram apoio, bolsa para cima, não, agora vai. Eu sou um cara jovem. Tem gente no mercado financeiro com a minha idade só de experiência fazendo esse tipo de besteira. Chega a ser infantil você contar isso para alguém. Contar para um americano, que é mais sensato muitas vezes. O cara vai rir. Cara, o cara já foi preso, condenado, tinha o maior esquema de corrupção da história do mundo, e mesmo assim ainda teve gente que votou nele. Teve. E tinha gente muito bem informada que defendia. Esse vídeo aqui é para mostrar tudo que está acontecendo, e a gente está no finalzinho de 2024, e que uma coisa que traz um pouco de esperança é que já está sendo visto o trágico fim em 2026, que ou ele vai sofrer um impeachment, assim como aconteceu com a Dilma, porque era a época que o mundo estava começando a desacelerar, ou ele não vai ser reeleito. Eu acredito que ele não vai sair para reeleição de novo. Eu acredito que ele vai colocar o Haddad e por isso fica trabalhando dessa forma, falando besteira, fazendo besteira atrás de besteira e realmente afundando o país. Isso só mostra que ele tem esse pensamento, um pensamento problemático, né? Uma pessoa que não é normal e que vai até as últimas consequências para se manter no poder. Isso é o que eu estou vendo e é o que eu estou lendo do mercado. Eu não inventei isso. Eu estou vendo, é assim que as pessoas... É o que está se mostrando. Simplesmente isso. Eu estou lendo o mercado. Não estou criando nada novo. E o que resta para o afegão médio, para nós, população normal, pessoas normais, é entender esses ciclos, entender essas coisas que acontecem, entender que essa derrocada, embora triste, possa abrir oportunidades para boas compras, para bons imóveis, boas ações. Não vai estar abrindo oportunidade para comprar dólar, para Bitcoin então nem se fala, que já foi lá para a Lua. Mas a gente tem que aprender a comprar aquele ativo no momento que ele está desvalorizado. Aprender a ler aquele ativo, aprender a ler o fundamento dele, entender que, cara, isso aqui é preço de mercado, é momento de aproveitar.
E não ficar olhando, puta, nos últimos 6 meses o que foi melhor? Foi melhor, já foi. Compreende? Curte esse vídeo aqui e comenta aqui embaixo. Você acha que o Brasil está indo nessa direção, tá indo para o buraco e que talvez possa surgir uma luz no fim do túnel ali em 2026?